Esse é o meu Nissan GT-R completamente original e ele faz o quarto de milha em 12,2 segundos. Foi muito lento. E agora eu tenho 7 dias pra transformar esse GT-R num carro de 10 segundos. Carro de 10 segundos. Carro de 10 segundos. O carro de 10 segundos não é um carro de 10 minutos. Até mesmo supercarros e alguns hipercarros têm dificuldade em completar o quarto de milha em menos de 11 segundos. E agora eu tenho que realizar uma série de modificações. Motor fora e correções. É óleo. É óleo. Pra melhorar o tempo do meu Nissan GT-R que eu acabei de reconstruir no quarto de milha. E eu só tenho 7 dias pra fazer isso. Então na verdade não posso lançar o carro nesse momento. Só pra lançá-lo eu preciso desligar o ESC. E quando eu pressiono e seguro esse botão, nada acontece porque ainda temos uma falha no ABS do painel. E isso tem a ver com algum tipo de problema de programação, portanto não temos como corrigir isso. Como também temos que torná-lo mais rápido, porque o Launch Control não vai nos dar 2 segundos a mais. Isso pode nos dar, sei lá, 2 décimos de segundo. Independente do que fizéssemos naquele dia, não conseguimos baixar o tempo de 400 metros para menos de 12 segundos. Vamos! E é só isso que tem. Eu acho que é só isso que tem. Então estamos em média em torno de 12,2 e não tem como ser melhor do que isso. Acho que vamos precisar de mais potência. Tudo que temos aqui no List Field deve nos dar os ingredientes para construir um carro de 10 segundos. Com sorte. Então, precisamos de mais potência. Precisamos de mais barulho. Precisamos de mais ar e de gasolina. A Litfield nos informou que, para instalar essas peças, precisamos remover o motor. Ah, não é? A gente não contou, mas literalmente sabíamos disso há semanas. Nós não te contamos. Então o motor precisa ser removido para essas peças sejam instaladas. 3 dias. Temos 3 dias para tirar esse motor, modificá-lo, reinstalá-lo e botar para funcionar. É, sem problema. Então, precisamos tirar o motor. Algo que nunca fizemos antes nesse GT-R. Próximo passo, exaustão. O primeiro passo é remover esse escapamento velho e desgastado para que possamos acessar o eixo de transmissão que fica embaixo dele e desconectá-lo da caixa de câmbio do motor. Para chegar no escapamento, precisamos remover primeiro o difusor traseiro. E desce. Quem que fez tudo isso? Agora podemos ver a caixa traseira. E eu consigo acessar os parafusos que a prendem. É isso que eu tô fazendo, Matheus. O que você tá fazendo, Anthony? Trabalho perfeito. Corte. Cortar aquele outro parafuso. Alguns dos parafusos estavam tão enferrujados que precisaram ser cortados. O que nos deu a oportunidade perfeita para pregar uma peça no nosso segundo cameraman Toby. Ele não possui muito conhecimento de mecânica. Porque precisamos das vagas, não queremos que se espalhe por toda parte, então vamos ver onde elas vão, Faz só um pouquinho para ele ver onde tá saindo. Só faz aí. Tá, ok. Eu vou fazer do outro jeito para que eles venham até aqui. É, você vai por esse lado. Isso não é fora da lei, né? Pronto? Vai, bota o balde. Por que eu tô fazendo isso? Se certifique-se que isso permaneça no balde. Funcionou? Idiota. Mano, isso não é possível. Eu acho que ele fez um ótimo trabalho ali, mas poucos escapam desse balde. Tá, chega de brincadeira. Vamos tirar esse escapamento. Eu tô desapertando os parafusos que prendem o suporte do escapamento ao carro. Então podemos baixá-lo. Assim que removermos a metade traseira do escapamento, eu vou poder começar a remover também a parte dianteira. É bem fácil de fazer. Agora podemos acessar o eixo de transmissão. E existem 2 nesse GT-R. A caixa de câmbio fica na parte traseira do motor, então apenas um eixo de transmissão que envia a força do motor para o diferencial traseiro e outra transmissão de roda dianteira que envia a potência da parte dela traseira para a caixa de câmbio para o diferencial dianteiro, creio eu. Ambos precisam ser desconectados para permitirem que o motor seja removido sem a caixa de câmbio acoplada. Há 4 parafusos prendendo uma delas, então é só tirar para fora do caminho. Depois tem 4 prendendo a outra peça, então podemos separar a outra no meio também, que é o que eu tô fazendo agora. E pronto, ambos estão fora do caminho.
Em seguida, avistamos algumas mangueiras de refrigeração que iam para a parte traseira. Ah, olha, vai para a caixa de câmbio. Será que diminuir a altura vai ser um problema? Somente se você deixar conectado. Então a outra coisa que precisamos desconectar: o tubo de alimentação e o tubo de retorno, o que parece ser um resfriador da caixa de câmbio. E depois de desconectá-los, podemos deixar o líquido escorrer. E enquanto estávamos embaixo do carro, achamos que era a melhor hora para desconectar a coluna de direção da caixa de direção usando esse único parafuso de aperto. E é isso que a gente está fazendo. O próximo passo é remover o para-choque para que possamos acessar todas as mangueiras e o óleo na parte dianteira do carro. Esse para-choque dianteiro e esse spoiler dianteiro foram as únicas peças enormes que se estendem por baixo do carro. Então desparafusamos os parafusos por baixo, depois alguns parafusos de cada lado da asa e alguns clipes por cima. Então podemos puxar o para-choque para fora do caminho. O para-choque tá solto e podemos ver o intercooler ali dentro e nós vamos substituir isso. Agora temos que desconectar toda a fiação, retirar os fluidos e remover o motor. Vamos? Chegou a hora de remover o motor V6 do GTR. Em primeiro lugar, vamos desconectar a bateria, algo que a gente deveria ter feito antes. Mas enquanto meu pai faz isso, eu tô desconectando os tubos de indução. Yay! O objetivo aqui é simplesmente desconectar tudo o que tiver ligado no motor e o que permanecerá no carro. E essas caixas de ar serão removidas e definitivamente substituídas para obter mais potência. Mas chegaremos lá. Agora é hora de remover as mangueiras do líquido. Então toda a fiação do motor, todos os cabos passa pela parte superior do motor, atravessa a antipara, desce ao longo da bateria e a ACU do motor fica aqui embaixo. Então precisamos remover boa parte do painel para ter acesso a toda a fiação do motor. Estamos desconectando o punhado de fios do computador do motor porque isso é muito mais rápido do que desconectar todos os plugs elétricos de todos os componentes elétricos no compartimento do motor. Mas para chegar à centralina do motor eu tenho que desmontar metade do interior do lado do passageiro porque ela tá escondida logo atrás do porta-luvas, certo? Ali tá a ASU do motor, bem aqui nessa caixa. Então todas as tomadas estão aqui. Então acho que se desconectarmos isso, podemos puxá-lo para dentro do compartimento do motor. Mas a gente tem que desconectar muita coisa. Aqui você pode ver todos os conectores que vão para a ACU do motor, além de alguns extras. E depois de desconectar todos eles, eu posso deslizar a fiação pela parte de trás e empurrá-las através do anteparo aqui para cima. E daí do outro lado, o meu pai vai tirá-lo. Yay! Agora tudo que eu preciso fazer é garantir que toda essa fiação esteja limpa e que possa ser removida junto com o motor. Então estamos apenas removendo de qualquer clipes as quais possa estar preso. Em seguida voltaremos para debaixo do carro para desconectar mais algumas coisas. Tem um resfriador de óleo. Descobri que tem um radiador de óleo para a parte frontal do carro para o óleo do motor. Então precisamos desconectar o tubo de alimentação e o tubo de retorno, que pareciam estar bem enferrujados. Mas com um pouco de W40 conseguimos soltar a peça e ainda remover os dois canos. E drenar boa parte do óleo. Ok, agora, tudo isso, incluindo o freio e tudo mais, vai ser removido junto com o motor. Mas essa estrutura na parte superior vai permanecer no lugar, e isso significa que precisamos desfazer esse nó mortal e separá-lo. Por sorte, esse parafuso de aperto foi fácil de remover. Isso! Oh! Agora o cubo da roda, o amortecedor e as pinças de freio podem ser removidos juntamente com o motor. Mas qualquer componente elétrico como esse sensor ABS não vai funcionar. Não queremos quebrar isso. É um parafuso de 10mm que o mantém no lugar, então podemos retirá-lo do cubo da roda. E uma vez removendo isso, a única coisa que mantém no lugar são os parafusos de subestrutura inferior. Que é o próximo passo. Eu tô soltando todos os 6 parafusos que o prendem no lugar, deixando-os apenas um pedacinho final da rosca. Dessa forma, quando baixamos o motor, podemos apoiar o subsache em cavaletes. E assim que estiver bem firme, podemos soltar os parafusos de fixação superior da suspensão, e então finalmente volte aqueles parafusos do subsache e retire-os completamente. E todo o conjunto, motor e suspensão, deve assentar perfeitamente nesses cavaletes. Ele sobe. Uou! Motor fora!
E assim terminou o trabalho do segundo dia. Beleza. Nosso objetivo é obter mais energia. A melhor maneira de obter mais energia em um carro turbo é aumentar o tamanho dos turbos. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Temos não só um, mas 2 turbocompressores em funcionamento. Olha só pra eles. Bad Boys. A maioria de vocês já sabe como isso funciona, mas eu vou tentar explicar pra quem não sabe. Em um motor com turbocompressor, quando o gás de escape ele é liberado, ele passa pelo lado quente do turbo, girando a hélice no seu interior. E quando a hélice gira na parte interna, ela também gira o lado frio do turbo, que daí comprime o ar frio na entrada do motor. Naturalmente, isso dá mais energia, porque quanto mais ar entra no motor, mais combustível entra também. Assim obtemos uma explosão maior, o que por sua vez nos dá mais energia. Então, se naturalmente a gente aumentar o tamanho do turbo no motor, deveríamos aumentar a quantidade de ar que é injetada nele, o que nos daria mais energia, que é o que a gente quer. Escudo térmico. Agora que eu removi o protetor térmico, eu posso acessar os parafusos que prendem o coletor e o turbo na lateral do motor. Mas primeiro eu vou remover o tubo de indução que está conectado ao lado frio do turbo. E agora eu vou começar a soltar os parafusos que prendem o coletor ao bloco do motor. E o meu pai está fazendo exatamente a mesma coisa do outro lado. Qualquer coisa que gire rapidamente em um motor vai esquentar. E para resfriar esse turbo, ele conta com a circulação do líquido refrigerante. Então é claro, vai ter um tubo de alimentação de líquido refrigerante e um tubo de retorno, que é o que eu estou desparafusando agora. Além do líquido de arrefecimento, também precisa de lubrificação. Então também possui um tubo de alimentação de óleo e um tubo de retorno de óleo. Então eu preciso remover todos esses tubos antes de poder retirar o turbo do motor. Yeah! E assim que eu consegui, o meu pai e eu conseguimos puxá-los, deixando apenas com o motor. Se for ver lá dentro... é enorme comparado com aquele. Velho versus novo. Construir-se aos poucos. Precisamos construir essa estrutura e transferir esses canos pra lá. Todos os tubos de refrigeração e óleo estão sendo transferidos do turbo original para o turbo maior. Tenho quase certeza que esses são turbos híbridos, que usam a mesma carcaça dos turbos originais, mas com componentes internos maiores. Então isso deve encaixar na posição padrão e a gente não precisa fazer nenhuma modificação para adaptá-los. Agora tô alinhando os meus do lado esquerdo, tomando cuidado para colocar tudo de volta no lugar. Mas presta atenção especial nesse tubo de alimentação de óleo. O óleo é retirado da parte traseira do motor através de um parafuso banjo. E foi bem difícil de instalar. Tanto que eu pedi pro meu pai apertá-lo porque eu achei que não tava certo. E se algo der errado, bom, a gente pode culpá-lo. Depois de apertar bem os parafusos, eu posso começar a fixar o coletor ao motor. E em seguida, conectar as mangueiras de refrigerador ao turbo. Isso significa que 2 turbos foram instalados no motor do GTR. Ok, agora temos mais ar entrando no motor porque temos turbos maiores. Mas a quantidade de combustível que podemos adicionar para misturar com a proporção de ar é limitada. Agora temos injetores maiores. A função deles é injetar combustível no motor. E esses ficarão maiores no final. Agora podemos injetar mais combustível para misturar com o ar que está entrando. O único problema é que a instalação é um trabalho bem grande. Eles estão bem ali embaixo. Então, bora experimentar. Então agora com os turbos maiores no carro, vamos introduzir mais ar na câmara de combustão. Então para acertar a proporção de combustão, precisamos atualizar os injetores que injetam o combustível no motor. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Para chegar aos injetores, primeiro precisamos remover a tampa do motor, então podemos acessar o coletor de admissão. Nesse motor, eu acredito que a mistura ar-combustível seja preparada antes de entrar na câmara de combustão. Isso acontece com muitos motores de alto desempenho. Acho que eles se referem a isso como uma injeção na porta de transporte em vez da injeção direta. Agora que removemos o coletor de admissão, podemos começar a desparafusar o tubo de combustível. E os injetores estão conectados ao tubo de distribuição. E em cada injetor existe uma conexão elétrica, porque, obviamente, eles são controlados eletronicamente. Tubo de combustível, fora. Pela ECU e informada sobre quando injetar o combustível. Agora que o tubo de combustível foi removido, temos acesso direto aos injetores e só precisamos retirá-los da porta de injeção. São 6 cilindros, então há 6 injetores de combustíveis para remover. Olha como é muito maior.
Ai, meu Deus. Uau. Aparentemente, todas essas modificações que estamos fazendo são suficientes sem precisar reconstruir e reforçar todo o motor usando componentes internos forjados, então... Esse é o desempenho máximo que esse motor pode suportar antes de explodir. E a caixa de câmbio? Caixa de câmbio não sabemos. Antes de reinstalar os injetores, para não danificar as vedações, aplicamos um pouco de lubrificante ao redor deles. E então eles simplesmente se encaixam no lugar. Precisamos ter 100% de certeza que eles sejam instalados corretamente, pois qualquer vazamento em um injetor pode causar um incêndio. Não queremos que o combustível espirre pela área do motor. Mas com 100 cilindros instalados e o coletor de admissão de volta no lugar, trabalho concluído com sucesso. Com mais combustível se adiciona mais ar. Agora, para eliminar esse excesso de combustível e ar, nosso sistema de escape padrão é muito restritivo, então precisamos garantir que o motor consiga respirar agora. Tipo, pegar a batata. É como tirar uma batata da boca quando você tá tentando correr uma maratona, não é? Porque antes era como batata na boca. Tira a batata e você pode respirar e é pra isso que temos uma solução. Bem-vindo ao novo sistema. Aqui tá o sistema de escape melhorado da Litchfield. Há menos restrições e também é mais largo. Isso vai ajudar o motor a respirar muito melhor. Isso vai ser muito mais fácil de instalar enquanto o motor estiver fora do carro. Temos 2 tubos de escape, um de cada lado, conectados aos novos turbos. Em seguida precisamos instalar os sensores de lambda. Um mais próximo do turbo e o outro mais adiante do tubo de escape. Esses sensores informam ao computador do carro quão bem o combustível está sendo queimado na câmara de combustão, sendo portanto essenciais para o ajuste do motor. Outra coisa que queremos mudar são essas mangueiras. Como essas mangueiras são estriadas, elas não necessariamente proporcionam um melhor fluxo de ar. Então vamos removê-las e substituí-las por mangueiras de silicone lisas e de boa qualidade, o que será muito melhor para o fluxo de ar. E o que fizemos na parte inferior do motor, repetiremos na parte superior e também do outro lado. E essa é boa parte da mangueira de entrada que já foi atualizada. Mangueiras conectadas, escapamento instalado, turbo ligado, injetores instalados e motor no lugar. Como o motor permaneceu exatamente no mesmo lugar, bastará baixar o carro e ele deverá deslizar para dentro com a maior facilidade. Depois de guiá-lo de volta para o compartimento do motor, eu só tenho que ir para debaixo dele e colocar os parafusos do subsache. E assim que todos os 6 parafusos estiverem no lugar, poderemos levantar o carro novamente e então o motor volta para o seu lugar original. Com todas as melhorias, é claro. O motor já tá instalado e hoje é quinta, sexta, sábado, o 3º dia. Para que esse motor funcione melhor, mais rápido e para acompanhar as modificações que já fizemos, é claro que precisamos de um kit de indução, entradas de ar maiores e juntamente com esse kit de indução também precisamos resfriar esse ar. Como o ar mais frio gera mais energia e como é mais denso, uma maior quantidade dele entra no motor, então o que achamos que vai melhorar isso? Bem, o que o Litchfield sabe que vai melhorar a situação, aqui embaixo fica o intercooler e é por aqui que o ar passa antes de entrar no motor. Portanto, quanto mais frio conseguimos chegar no intercooler, quanto mais ar passar por ele, mais frio entra o ar quando entrar no sistema. Então é claro que vamos torná-lo maior e melhor, mas para isso, primeiro, precisamos remover tudo e depois mostrarmos a nova versão. Vamos lá. O que ele disse? Para acessar os intercoolers, precisamos remover a barra de proteção e guardar os parafusos em um local seguro. Há muitos dutos na parte frontal do carro que também precisamos remover, mas com certeza aqui estão os 2 intercoolers que estamos removendo. Naturalmente, quando você comprime o ar, ele esquenta. E como eu mencionei, o ar quente não é realmente o melhor para o desempenho. Assim, antes de retornar ao coletor de admissão, o ar passa pelo intercooler e o resfria. O problema com nossos intercoolers atuais é que eles podem ser pequenos demais para todas as nossas melhorias. Então não nos prejudicará em nada substituir essas 2 antigas pela nossa novíssima Litchfield. Primeiro precisamos removê-los. Ei, um eliminado! Número 2. Aqui tá um lado, outro lado. Então, isso tá resfriando o turbo do lado direito e também o turbo do lado esquerdo. Agora, veja com que estamos substituindo isso. Uou, olha isso! E para tornar a experiência ainda mais divertida, tem iniciais cravadas. Porque você sabe o que é isso?
Porque eu sou super legal. Agora eu sei porque ele fez isso. Porque refresca o ar e fica super fresco. Ele é super legal. Eles me chamam de homem legal. Acreditamos que o problema esteja aqui, mas não temos instruções. Acreditamos que esse buraco, ou um desses buracos aqui, se encaixa nessa região. Isso significa que precisamos recortar essa parte da cobertura de plástico para que possamos encaixá-la, então é para isso que serve. Na verdade, tivemos que remover boa parte do plástico para encaixar esse enorme intercooler no lugar. E é muito legal saber que esse intercooler foi construído internamente em Litchfield, especialmente para esse carro. E depois que removemos todo aquele plástico, na verdade encaixou muito bem. Uou! Uou! Agora que o intercooler está instalado, precisamos conectá-lo a todos os tubos de ar. Então, funciona assim. Nós temos... O ar vai ser sugado para dentro do motor, por esse lado aqui. Então o ar será expelido pelo turbo, descendo pela parte inferior e entrando no intercooler. E eventualmente para cima, para trás, contornando por aqui, passando por cima e entrando no motor. Esse é o caminho que vai seguir. Agora só precisamos montar uma grande quantidade de tubos e um novo kit de indução para acomodar tudo isso. E é exatamente isso que temos aqui. Um kit de indução da Litchfield. Precisamos descobrir o trajeto de todos os canos, algo que todos nós estamos tentando fazer agora. Ok. Essa mangueira aqui, geralmente a gente conecta com a válvula de alívio, mas eu não entendo muito bem de válvulas de alívio. Tipo assim, mas estamos bloqueando a passagem. Então isso vai continuar. E olha só, isso parece muito engraçado, parece um Diglett, sabe? Tipo, o Pokémon. Essa mangueira então veda a tubulação que leva a válvula de alívio. E olha só, é o Diglett! Yeah! Em seguida instalamos uma nova válvula de alívio. Eu não entendo muito bem como essas válvulas de alívio funcionam, mas eu sei que elas apenas liberam excesso de pressão ali quando não é necessário para o motor quando você tira o pé do acelerador. E fazem um barulho legal. Agora temos novos de cada lado. E por último, mas não menos importante, os novos filtros de ar, que agora ficam ao lado do intercooler na parte frontal do carro. Devem proporcionar um fluxo de ar adequado. Nos dias de hoje é importante que o recipiente fique o mais fresco possível e idealmente o mais longe do motor, para evitar o superaquecimento. E agora que estão na nova posição, eu achei que seria uma boa ideia fazer mais alguns cortes no para-choque original para permitir um maior fluxo de ar nos filtros de ar de reposição. Então podemos começar a reinstalar tudo. O carro precisa estar pronto hoje à noite, porque amanhã ele tem que estar na Litchfield para ser testado no dinamômetro. E ainda nem demos início ao processo, ainda nem sequer vimos se nossos mods funcionam. Mas temos que terminar isso hoje. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora eu e meu pai podemos colocar a barra de proteção de volta no lugar. Agora o novo intercooler e o kit de indução já estão instalados. Em seguida entra o acostamento de espuma e finalmente o para-choque é recolocado. E o mais legal é que dá pra ver o intercooler aparecendo entre a grade. Então elimina sem motivo algum. Não tá fazendo nada. E agora fizemos o ar sair do reservatório de água do limpador de para-brisa. Deixa pra lá. Os filtros de ar ficam localizados aqui atrás da grade. Agora temos um kit de indução, intercooler, injetores e turbos. O carro tem mais potência, precisa respirar mais. Já instalamos o tubo de drenagem, agora precisamos instalar o restante do escapamento, que é maior e mais largo. Vamos lá. Aqui está. O novo sistema de escape de Litchfield. É basicamente um silenciador traseiro que se estende até os tubos de escape. E você pode ver como os diâmetros dos canos são muito maiores aqui, como meu pai demonstra. Coloco a junta dos tubos de escape e depois posso encaixar a próxima parte do sistema de escape e em seguida utilizar uma braçadeira de banda AV para conectar a próxima parte do sistema de escape. Depois posso encaixá-los nos cabides. E finalmente, a caixa traseira instalada. E para manter a caixa traseira no lugar, os suportes deslizam de volta para os montantes. Então precisamos apenas apertar os detalhes. E eu fiquei realmente impressionado com o encaixe desse escapamento da Litchfield.
Foi o único escapamento que não precisamos mexer para encaixar direito ou ajustar para que não batesse em nenhum painel ou na parte de baixo do carro. E inclusive utilizou as ponteiras de escape originais. Assim visto por trás, parece completamente original de fábrica. Depois de tudo isso estar no lugar, eu posso recolocar o difusor traseiro, parafusá-lo e em seguida posicionar as ponteiras de escape e assim o trabalho do escapamento está concluído. Movemos o carro para baixo porque agora podemos completar o líquido de arrefecimento. E claro, como já tiramos as pinças de freio, precisamos completar o fluido de freio e depois sangrar todos os freios. O que tá fazendo, Tony? Bombeando o bombeador do pedal, aumentando a intensidade. Vamos apenas afrouxar os bicos de cada pinça para remover todo o ar do sistema de freios. E trabalho pronto. Tá, tem líquido de arrefecimento, fluido de freio. Nosso próximo passo é... Por que estamos explorando os limites desse carro, querendo garantir que haja óleo novo lá dentro, não apenas no motor, mas também na caixa de velocidades, porque a caixa de velocidades está com um pouco de problema e sabemos que nesses carros elas tendem a não ser das melhores nem das mais confiáveis, então o que vamos fazer primeiro é drenar todo o óleo do motor e provavelmente todo o óleo da caixa de câmbio, então podemos começar do zero. Vamos lá. Em primeiro lugar, vem o bujão do cárter do motor. Em seguida, precisamos desparafusar o filtro de óleo, que é um filtro de óleo da Nissan, que é uma boa notícia. Isso demonstra que o proprietário anterior pode ter realmente cuidado do carro e levado a Nissan para fazer as revisões. Ou isso, ou nunca recebeu uma manutenção antes. Recoloque o bujão do cárter com uma nova arruela de cobre. Em seguida, coloque de novo o novo filtro de óleo da Nissan. Então podemos baixar o carro para adicionar o óleo. Ok, o óleo saiu. Precisamos colocar de volta o melhor óleo. Então temos Valvoline. É o óleo Valvoline VR1 Racing. Como meu pai diz, não precisa ser usado para corridas, mas se você exagerar um pouco nas especificações, saberá que seu motor terá uma máxima proteção, porque essa é uma proteção comprovada em condições extremas, usada por pilotos de corrida e outros profissionais do ramo, então é perfeito para o nosso motor de alto desempenho. O melhor de tudo é que a Valvoline não fabrica apenas óleo, mas também uma grande variedade de aditivos, como líquido de arrefecimentos e produtos iguais. Somos parceiros deles e não seríamos se não fosse algo bom. Um abraço também para a equipe Aston Martin da Fórmula 1. A boa notícia é que tem uma vareta de medição de nível de óleo, assim a gente pode ver quanto óleo Valvoline estamos colocando, porque esse carro é realmente bom e tem uma vareta de medição. Ah, ele acertou em cheio. Agora eu não escolheria nenhum outro óleo além da Valvoline para usar nos meus carros. Mas acho que esse óleo VR1 vai ser perfeito para o GTR. Na próxima vez que for trocar o óleo do seu carro, certifique-se de usar óleo Valvoline para completar o nível. Faça esse favor pra gente, faça um favor pro seu motor também, isso vai protegê-lo. E você ainda vai estar apoiando a melhor equipe do mundo, a Valvoline. Você falou pro seu pai usar o uniforme completo no trabalho de hoje? Ele tem a equipe completa da Valvoline, né? Mostra o crachá. Equipe Valvoline. Olha só isso, agora estarei em todas as páginas do Instagram do mundo. Ok, a próxima coisa que vai precisar de óleo e fluidos é a caixa de câmbio. E essa caixa nesse carro fica na parte traseira e queremos uma distribuição de peso 50-50. E essa caixa de câmbio é complicada, é bastante antiquado e um tanto que desajeitado. Acreditamos que o problema tenha sido causado pela falha na transmissão da caixa de câmbio, que levou o envio para Copart, e posso afirmar que essa falha de transmissão tem voltado a aparecer de tempos em tempos, mesmo quando eu tô dirigindo no limite. Então... Na próxima vez que ligar o carro, ele apresentará problemas na caixa de câmbio, então eu acho que a primeira coisa para fazer para eliminar o problema é simplesmente fazer a manutenção, porque ela funciona com solenoides. E os solenoides se movem para cima e para baixo nos pistões, e se entrar um pouquinho de areia naquele solenoide, o solenoide vai ficar preso, impedindo que você selecione qualquer marcha desejada. Vamos drenar todo o óleo e trocar todos os filtros, e com sorte, isso vai funcionar, porque o tempo tá se esgotando pro nosso teste de dinâmetro amanhã, então não vamos correr nenhum risco. Vamos lá. O primeiro passo é remover a bomba de cárter, mas ainda não sairá óleo. Pronto? Pronto. Vai. Olha isso, essa é a gota d'água. Então, o óleo dentro da caixa de câmbio deve ir pra lá, e você sabe quando tá cheio porque aí começa a pingar. Vamos medir o óleo que sair para que a gente consiga garantir que drenamos tudo.
Para acessar os filtros, não vamos apenas trocar o óleo, vamos trocar os filtros também, porque você sabe o que eu quero dizer, retirar esse cárter. Existem muitos parafusos prendendo o cárter à caixa de câmbio. Meu pai está desfazendo todas elas, então eu posso baixá-lo e teremos acesso ao primeiro filtro da caixa de câmbio, bem na parte inferior. O nosso primeiro filtro é esse grandão. Assim que esse filtro for removido, podemos acessar outro. Não tenho muita certeza para que serve cada um, mas eu posso dizer que esse provavelmente nunca foi alterado, tá imundo. E aqui tá a nova da Nissan. E o mais curioso é que essas são praticamente as únicas peças que você pode comprar para a caixa de câmbio na Nissan. Você não consegue comprar nenhuma embreagem lá. Se você precisar de qualquer coisa, junta nova. Se houver algum sensor interno, todos aqueles selenoides que eu falei, você vai ter que comprar uma caixa de câmbio nova. Mas existem empresas que desenvolveram soluções para isso e fabricam peças de reposição, mas, de novo, elas não são baratas. Agora, para enchê-lo, use o bujão de enchimento para a parte traseira. Na verdade, eu deveria ter quebrado esse bujão de enchimento primeiro, porque se ele quebrasse eu não conseguiria reabastecer com óleo. Pronto. Então a técnica é encher de óleo ali para que ela comece a sair, e a ideia é que seja uma gota por segundo. Então, Para colocar o óleo na parte traseira da caixa de câmbio, meu pai tá usando essa bomba para sugar o óleo do reservatório, em seguida empurrando a parte traseira da caixa de câmbio até que o óleo saia pelo bujão de enchimento. Yay! E aí tá, vai sair, pessoal. Ok, isso vai entrar direto, com a rosca cruzada. Né? Yay! Esperamos que isso resolva o nosso problema de caixa de câmbio e nos dê toda a potência que precisamos. Mas ainda não terminamos. Até o topo do carro. Certo. Fica aqui atrás, Mateu. É isso. É de apertar? Não, não é um pouco. É ali embaixo. Pronto. É só isso? É isso. Uau. Essa é a peça final do quebra-cabeça. E com sorte, no geral, isso nos dará o tempo de 10 segundos no quarto de milha que tanto almejamos. O que eu tô tentando acessar aqui são as bombas de combustível. Agora que instalamos injetores maiores, precisamos de bombas de combustível mais potentes para impulsionar o combustível através desses injetores. E as duas bombas de combustível ficam dentro do tanque de combustível. Na verdade, eles ficam dentro desse pequeno mecanismo que eu tô removendo agora. Beleza, então, eu descobri isso. Ele serve para indicar se o tanque tá cheio ou se não tá. E dentro disso, devem estar duas bombas de combustível. Esperamos. Só sabemos disso assistindo vídeos online, porque, como eu mencionei no começo do vídeo, nunca fizemos esse tipo de trabalho em GTR antes. Então aprendemos conforme avançamos. Precisamos abrir essa cápsula. E agora podemos ver tanto os filtros, quanto as bombas de combustível por dentro. Está aí. Uma bomba de combustível antiga. E vamos remover as bombas antigas e substituí-las por bombas de combustível mais potentes, que nos permitirão usar E85 se a gente quiser. Desde que o carro esteja ajustado para isso. Os filtros encaixam perfeitamente de volta nos locais originais. Agora só precisamos juntar tudo de novo. Pronto, tá incluído. Aprendemos muito hoje. Bombas de combustível, caixa de câmbio. Isso parece um barco, olha. Lá vai ele. Agora é só uma questão de empurrar de volta pro tanque de combustível e aparafusar tudo de novo. E depois disso podemos recolocar o banco traseiro. E talvez finalmente tenha chegado a hora. Vamos começar. 10h25. Amanhã estaremos no dinâmetro às 9 da manhã. Em menos de 12 horas. Acabamos de fazer todas as modificações. As chances disso começar sem problemas são muito pequenas. Sabemos que a ACU não vai conseguir lidar com esse carro nesse momento, porque não sabe quais modificações foram feitas. A gente vai ligar e ela vai ficar tipo, o que tá acontecendo? Por isso temos que fazer um ajuste no carro. Mas nesse momento eu só quero garantir que tudo esteja bom em termos de óleo, ar e líquido de arrefecimento. E eu quero ver como isso soa. Tô começando! Tá, pera. O óleo tá lá dentro. A quantidade correta de óleo, não verifiquei a varreta. Arrefecimento, óleo da caixa de velocidades e as rodas traseiras estão fora do chão. Ok, apenas no caso de... Vamos! Tamo bem. É melhor desligar.
Desliga. Ah, Olha o quê? que tem debaixo do carro. Não, tá vindo de lá. O que é? Ah, Não. Tá brincando. Ah, Óleo. óleo. Isso é óleo. É óleo? Óleo de motor. É óleo. Óleo de motor? Ah, é óleo de motor. Óleo Valvoline. Não. Tá protegendo o chão. Em qual cano isso aconteceu? É uma grande, é uma grande. Isso é um tubo de turbo, não é? Então tá saindo óleo. É. O que eu disse? Eu falei, qual é a chance de começar sem algo dar errado? Mas fica na parte traseira do motor, o que não é bom. Muito óleo. Não apenas um pouco, olha só isso. Meu Deus do céu! Temos um vazamento. Só um pequeno vazamento. Isso não é bom. Principalmente porque temos que estar no dinamômetro amanhã de manhã. Meu Deus! Ah, não. De onde vem isso? No mínimo, no mínimo. Tá por toda parte. Eu acho que eu sei de onde tá vindo. Parece que tá vindo daquele tubo de alimentação de óleo do turbo que eu alimentei antes, quando o motor tava fora. Acha que isso resolveu o problema? Sim, subiu. Sim? Suficiente pra estancar o vazamento? Veremos em um minuto. Não acho que, tipo, sabe, do jeito que tava se manifestando, seja, tipo, não tá ligado. Só pra ter certeza que era aquele cano. Eu ia voltar pro carro e ligá-lo enquanto os caras estavam embaixo procurando o vazamento. Já colocou seus óculos de proteção? Óculos de proteção, caso eu seja respingado com óleo. É, momento da verdade. E como pensávamos, o vazamento vinha daquele cano. Mas talvez ele estivesse apenas solto, então meu pai vai estar tentando entrar lá agora com uma chave inglesa só pra tentar apertar mais algumas voltas. Tá apertado o suficiente pra não se romper dessa vez? Não sei. Isso já foi transmitido, isso tem um lado. Se esse parafuso tiver rosqueado no motor, basta retirá-lo de novo. Temos o quê? 11 horas? Você apertou bem? Sim. Estão prontos? Sim. Eu também tô. Estamos prontos. Vamos! Não! Pode ser a arruela de cobre, sabe? Isso não foi bom. Apertar não resolveu o problema e o óleo continuou vazando. Agora, uma coisa que esquecemos de fazer foi trocar as arruelas de cobre nos tubos de alimentação de óleo do turbo. Então meu pai tá achando que talvez haja um defeito na arruela de cobre que tá ali. Então ele tá tentando tirar agora pra ver se a gente consegue colocar um novo. Não é uma boa notícia, porque as arruelas de cobre parecem estar em um bom estado, não é? Então se aquilo tivesse danificado, você acha que o óleo poderia vazar dali? É, fica assim mesmo. E então a união se encaixa no meio, mas eu diria que essa era a arruela certa. Colocando arruelas de cobre novas. Os outros eram novos, mas esses são novos. Então meu pai tava tentando encaixar nova arruela de cobre e Liam se ofereceu pra ajudar. Vamos lá, Liam, vamos lá. Vamos. Quase lá, vamos lá. Vamos, Liam. Vamos. Vai, vai. Vamos. Liam, você tá quase lá, vai. Vai. Liam, empurra. O Tony tirou, cara. Vai, você tá quase lá. A gente tá se acariciando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai começar, vai começar. Tá acontecendo, tá acontecendo. Vamos lá. Vai, tá acontecendo. Oh. Anthony, Matt Jones do Ground News. O que acabou de acontecer? Vamos verificar se ainda há algum fio solto na peça que esteja causando o problema. Ótimas notícias, Anthony. Vamos descobrir. Antes que eles percam mais tempo tentando colocar aquela arruela de cobre no lugar, meu pai e o Liam vão colocar uma pequena câmera ali pra ter certeza de que não era uma linha que tava causando o problema. Ó, tá rachado? Nossa, parece... Nossa, será que tá rachado? Parece rachado. Não. Sim, é verdade. Agora eu consigo ver daqui, olha só, tá rachado. Oh, tá rachado. O que isso quer dizer? Ah, agora eu consigo olhar e tá rachado. Tá zoando. Não, não. Isso não é uma boa notícia, Matt. Tá rachado, o bloco do motor tá rachado. Tá rachado. Tipo... A rosca se rompeu, não é? Sim, a rosca rachou. As roscas realmente racharam.
Parece que você tá ligando pra Litchfield. Parece que o motor vai ter que sair. Como é que resolve isso? Eu não sei o que é isso. Isso faz parte da cabeça? Pode ser uma peça substituível, mas você só vai saber quando tirar o motor. Oh! Isso é muito ruim. Tópico muito ruim. A maior parte do quinto dia foi dedicada a desfazer todo o trabalho que a gente tinha acabado de fazer. Agora precisamos remover o motor novamente para poder acessar a carcaça com a rosca trincada. E descobrir como vamos consertá-lo. Beleza, vamos dar uma olhada no culpado. Eu e o Liam nunca chegamos a ficar juntos. Isso nem faz parte do motor. Isso é um assunto à parte. Olha, ele se encaixa ali em cima. Bem aqui. Acho que se tirarmos isso a gente consegue provavelmente ver melhor. Parece que essa parte pode ser na verdade uma peça separada. E se conseguirmos desparafusá-los do motor, temos a chance de comprar um novo ou consertá-lo. Estamos lentamente nos aproximando do nosso Nemesis. 10 mil. Agora a gente consegue ver claramente a rachadura na carcaça. Não sei como isso aconteceu. Bem na parte traseira do motor, e essa é a peça que a gente quebrou, que na verdade eu pensei que era parte do motor, mas... Acontece que, olha, só tem 210mm de polegada pra cima. Talvez possamos remover isso, comprar uma peça nova ou, já que estamos dentro desse prazo, consertá-la de fato. E nós conhecemos exatamente a pessoa que pode resolver isso. Será que conseguiremos chegar até eles de carro? Ah. Separa. Ah, ó, tá aí. Vai ter uma junta ali dentro, não vai? Olha, a gente podia ter só comprado isso. E fizemos isso sem precisar tirar o motor. Ai, meu Deus. Eu sei exatamente pra onde levar isso. Vamos lá. Estamos na oficina mecânica. Eu espero que os caras daqui, se conseguem consertar o Galardo, com certeza vão conseguir consertar essa pequena rachadura aqui. E o Bob vai se dedicar totalmente a isso. É tudo ou nada, porque esse motor precisa voltar amanhã. Já vamos testá-lo no dinamômetro no dia seguinte. E no dia seguinte já estamos de volta a Santa Pod. Por isso precisa ser retomado. Então vamos fazer isso. Já tínhamos adiado o dia do teste do dinamômetro, então fomos até a oficina mecânica do Bob para tentar recuperar essa peça. Primeiro ele coloca na máquina de jateamento de areia e com uma esmelhadeira para tirar a maior parte do dano. A situação vai piorar antes de melhorar. Acho melhor você não olhar para isso agora. A situação piorou? Definitivamente piorou. Agora é a vez do Bob soldar tudo. Essa peça é de alumínio, portanto requer soldagem TIG, o que não deve ser um problema pro Bob. Eles fizeram alguns reparos bem drásticos no meu Galardo, mas essa solda tem que ficar perfeita. Vai haver muita tensão envolvida nisso. Então toda a soldagem tá pronta. Sucesso estrondoso. Coloquei bastante material extra ao redor da parte externa para que não se abra novamente. Agora com a soldagem pronta, precisamos usinar a superfície para deixá-la plana. Esse lugar bem que poderia ter salvado o dia. Qualquer pessoa pode entrar aqui e pagar para usar qualquer um dos equipamentos. Ou se você tiver com dificuldades, peça pro Bob fazer isso, porque ele tá abrindo um novo buraco. Ele então vai abrir uma rosca no alumínio e usar um inserto helicoidal de aço para deslizá-lo dentro dela. Então agora possui roscas de aço, que são muito mais resistentes do que as de alumínio. E parece bom. E vamos lá. Você sabe o que eu tô fazendo agora? Me certificando que eu aperte bem a rosca cruzada para colocá-la de volta. Olha só, isso é... agora sim, ficou perfeito. Mas eu agradeço de novo ao Bob da oficina mecânica, porque isso foi... Que oração? 10 horas. 10 da noite de novo. Estamos fazendo coisas desse tipo. Um enorme agradecimento ao Bob da oficina mecânica. O link tá aqui na descrição. Você quer aprender a soldar? Venham aqui, pegue as ferramentas emprestadas, faça o que fizemos e repare de última hora. Eu pago pra participar. É isso, é uma oficina paga. Vamos reinstalar esse motor. Vamos lá. Agora a pressão tá grande para reinstalar esse motor, verificar se todas as nossas modificações funcionaram e levar o carro pro dinamômetro. Se eu quiser fazer o quarto de milha em 10 segundos, essa configuração precisa funcionar. E só saberemos ao certo quando o motor estiver todo parafusado de volta no lugar e ligado novamente. Você tá torcendo muito? Não,
Não preciso que elas se cruzem. Seus dedos funcionaram? É, vai funcionar. Pronto? Tô. Hannah tá começando. Se não funcionar, eu não sei o que a gente vai fazer. Amor? Momento da verdade. Yep. Ainda é cedo pra comemorar, mas até agora tudo bem. Por favor, por favor, por favor. Vamos verificar por baixo. Isso! Hannah! Dá uma aceleradinha. De novo. Aquelas coisas são horríveis. Isso parece incrível. Parecia muito bom. O óleo tava aguentando. Mas eu queria ouvir o ronco do escapamento agora. É, eu gosto disso. Parece ótimo. Isso parece ótimo. Vamos! Chegamos a Litchfield, o GTR chegou a Litchfield, e claramente estamos no lugar certo porque há literalmente GTRs por lá, absolutamente em todos os lugares, embora isso possa ser um mau sinal. Então temos muitas coisas para fazer, eles vão fazer uma revisão geral, alinhamento das rodas e, o mais importante, a afinação do motor, e é disso que precisamos para que esse carro faça o quarto de milha em 10 segundos. Eu não sei o quão rápido vamos conseguir isso depois das melhorias no turbo e nos injetores, mas vamos descobrir em breve, e vamos levar isso para a oficina. Finalmente conseguimos. Mas ainda não cruzamos a linha de chegada. Em primeiro lugar, meu GTR vai entrar na oficina e o pessoal da Litchfield vai fazer uma revisão geral. Eles precisam garantir que tudo que fizemos no carro seja seguro antes de levá-lo pro dinamômetro. Até agora tudo parece correr bem, mas também precisamos resolver o problema de luz do ABS e do controle de tração acesa no painel, que eu achava ser devido a um problema de calibração. Mas quando os técnicos tentaram calibrar a bomba do ABS aqui, disseram que não estava funcionando. Houve um problema com a bomba. A bomba do ABS desse carro avariou. Aparentemente é um problema bastante comum e por isso que as luzes do controle de tração da bomba do ABS acenderam. Pensamos que talvez precisasse de calibração, mas não precisa, mas sim de uma bomba de ABS completamente nova e ela tá chegando. 2.300? 2.328 libras. Mais IVA. Mais IVA. Mas precisamos disso. Não tem o que fazer. Sim, parece que estamos nos encaixando nisso. Mas com isso temos controle de tração, controle de largada e ABS, o que é muito importante. Você pode reformar os originais, mas pra agilizar o processo hoje... a gente tá, tipo, amanhã a gente vai correr um quarto de milha, então... Essa prova vai rolar. Isso tem um símbolo japonês, o que significa? Significa explorar. Entrada de 2.300 libras, mas precisamos. A bomba do ABS está localizada aqui, então é bastante acessível. E os caras dizem que muda muita coisa e que é um trabalho relativamente rápido. Eles soltaram todos os tubos de freio que vão até a bomba do ABS e então conseguiram removê-la. A nova versão não tem nada de especial, além do fato de que vai funcionar. Só precisamos reinstalá-lo no lugar. E depois disso, os caras vão usar um Mr. Push, que vai aplicar pressão de frenagem no sistema de freios, para que os caras possam ir em cada canto do carro e soltar os sangradores para sangrar os freios. Basta sangrar o sistema manualmente. Agora vamos conectar o computador e fazer a calibragem do ABS para a bomba. Perfeito. E com sorte, após essa calibração, não teremos mais luzes de aviso acesas. Fixo, sem luzes, completamente novo. Novo em folha. Certo. Bomba ABS instalada. Tudo codificado e calibrado. O próximo passo, já que desmontamos todo o motor e você e meu pai mexeram na suspensão, é o alinhamento das 4 rodas, alinha isso pra frente. Então estaremos todos alinhados antes de finalmente podermos subir no dinamômetro. Vamos lá. Exame de saúde aprovado. Agora é importante que todas as 4 rodas estejam apontadas em linha reta. O pessoal da Litchfield tem um alinhador a laser, então eles prendem esse dispositivo em cada uma das rodas e em seguida utilizam um laser para medir o alinhamento das rodas. Na verdade não é tão longe assim, aparece apenas a parte traseira esquerda que está ligeiramente fora da tolerância. O que é inevitável quando rebaixamos um carro e removemos e reinstalamos o subsash várias vezes.
Mas com um pequeno ajuste, voltamos à tolerância. O que significa que estamos prontos para o teste. E foi? Yeah! E é isso aí. Chegou a hora, isso vai determinar o sucesso ou fracasso. 530 CV de série. E tomara que todo o óleo permaneça dentro do carro. Esse é o momento que a gente tava esperando. Quanta potência as modificações adicionaram ao GTR. Essas partes da parede eu acho que vão ser... um cemitério. É um cemitério de fragmentos. Isso foi comprovado no dinamômetro. Litfield tem várias peças sobrelacentes. Lembra quando eu disse que não dá pra comprar peças internas pra uma caixa de câmbio? Bom, é por isso que a Litfield tem um monte de peças pra desmontar aqui. Esperemos não precisar de nenhum. Hora do nosso teste de potência. Uou, você viu isso? Ele tem boas chamas. Fizemos isso? É, boas chamas. Tá com freio de 637. Então um aumento de 107 cavalos de potência no freio. E chamas. E chamas. Acho que isso é acha? uma pressão baixa. Pelo Você que eu ouvi acha? dizer, eles podem fazer muito mais. Você acha? Vamos ver. 637 definitivamente não vai ser o suficiente. Então eles foram de novo. Dessa vez 745. O que ele acabou de fazer? Meu Deus. 745. E eles foram de novo. E os resultados estão prontos. 784 HP com 627 libras pé de torque. 627? Oh, meu Deus. Aquele carro é rápido. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso vai ser o suficiente pra percorrer tudo em 10 segundos? Muito obrigado, Litfield, por nos acolher e resolver todos os nossos problemas. Valeu mesmo. Sem problema, cara. Espero não ter que voltar pelos motivos errados, porque talvez a gente tenha entrado em colapso. Pra Santa Pod. Santa Pod Raceway. O berço das corridas de arrancadas no Reino Unido. Esta pista de 1/4 de milha já viu carros insanos. E agora tá prestes a receber o meu GTR. Aqui estamos de volta a Santa Pod, o lugar onde começamos a nossa jornada de redenção. Precisamos baixar de 11 segundos nesse 1/4 de milha. Mas existe um problema. Literalmente não comemos há uns 7 dias. Por sorte, eu trouxe iFood, uma bebida perfeita para substituir uma refeição. Isso vai resolver um problema. Mas existe um pequeno problema com a transmissão e tem a ver com as embreagens. Esse Nissan GTR possui 2 embreagens. Embreagem A e embreagem B. A embreagem A aciona todas as ímpares, a primeira, a terceira e a quinta. E a embreagem B engata marchas pares, 2, 4 e 6. E aparentemente a pressão da embreagem 2, 4 e 6, a embreagem B, tá perdendo pressão e não tá indo muito bem. Por isso trouxemos o carro aqui num reboque e não dirigimos desde que ele foi ajustado. Então eu não sei como é dirigir esse carro e nem como ele se comporta. Então vamos experimentar nessa viagem agora mesmo para ver como é que tá. Então precisamos usar o Launch Control com moderação, pois ele definitivamente precisa de uma embreagem nova. O que explicaria a luz de falha da transmissão acender sempre que ligo o carro depois de uma condução intensa. E com um novo poder, eu não acho que isso vai ajudar. Vamos apenas fazer um pequeno... Vamos apenas experimentar um pouco. Não vamos lançar, não vamos lançar. Uou! Algo tá errado. Dá pra ouvir a embreagem patinando aqui. Ah, não. Ah, não. O quê? Não é bom. Por que o que rolou? A embreagem tá patinando demais. A embreagem patinou durante a subida toda. Ah, não. Acho que vamos ter muita dificuldade. Tava escorregando e nem foi na velocidade máxima. Isso não pode acabar bem. Acho que perdemos o ritmo logo de cara. Mas, pelo menos estivemos abastecidos durante esse tempo todo. Com a iFood, ela substitui uma refeição. Não é um shake de proteína nem uma bebida diética, simplesmente substitui uma refeição ao longo do dia.
É rico em fibras e proteínas, não contém lactose nem glúten e não possui adição de açúcar. Uma dessas porções contém 34 gramas de proteína e substitui uma refeição ao longo do dia. Então se você comer isso no almoço, no jantar ou no café da manhã, nós vamos comer isso hoje. Parece que vamos ficar com ele por enquanto trocamos a embreagem, mas vamos ter que experimentar de qualquer maneira. Mas o bom do iFood é que há uma infinidade de sabores diferentes para você escolher. Você também pode adquirir um pacote de degustação e experimentar um deles caso queira uma opção um pouco mais saudável do que o habitual na hora do almoço, e é ótimo para dias como esse, quando tamo na correria. Então se quiser experimentar um pacote de amostras da iFood, pode fazer através do link da descrição aqui embaixo. E está aparecendo um código de desconto na tela agora mesmo que dá direto a um desconto nesse pacote de degustação, e me agradeça depois quando se sentir melhor por ter comido um iFood no almoço em vez de um fast food. Sinceramente, eu já uso o iFood há 4 anos. E esse é o melhor momento para experimentá-los. Você já economizou 12% ao comprar o pacote de degustação. Mas com o meu código de desconto você vai economizar mais 20%. Mas isso só é válido até sexta-feira, dia 24. Agora vamos ver se o GTR vai aguentar o tranco. Será que fazemos a coisa sensata de colocar no reboque e consertá-lo ou saímos para dar uma volta e ver o que acontece? Acho que simplesmente devemos arriscar. A transmissão pode deixar a gente preso na linha de partida. O carro poderia permanecer na linha de partida e nós poderíamos continuar. Mas assim que arranquei, começou a piscar como se fosse uma falha na tração das 4 rodas. Tudo. Ainda parecia bastante com... e quando eu pisei fundo no acelerador, a rotação do motor fez... e a gente não saiu mais do lugar. Será que eu devo arrancar pela primeira vez e ver o que conseguimos? Podemos mudar os mapas. A Litfield nos informou que podemos alterar os mapas com baixa pressão ou diferentes níveis. Nós dois podemos optar por reduzir a pressão do turbo e tentar... ou podemos acelerar ao máximo e usar o controle de largada. E o que for acontecer, vai acontecer. Manda ver. Que bom que todos concordamos. Bora lá. A primeira e a terceira marcha estavam perfeitas. A segunda tava patinando demais. Pode fazer um curto. Você pode engatar a terceira marcha rapidamente. Mas eu pensei que ia dar tudo de mim. Ok, vamos com tudo. Então vamos tomar a decisão de usar tudo que tem. Por que não? Então é isso. Os últimos 7 dias... culminaram nesse momento. Qualquer tempo abaixo de 11 segundos é uma vitória. Vamos lá, GTR. Isso se funcionar. Vamos. Eu tô com medo. O lançamento foi bom. Vamos! Até agora tá tudo bem. Isso foi rápido. Você não acreditou em mim! Yeah! Ele conseguiu! Isso! E quanto que deu isso? Isso foi muito rápido. Ele não vai saber. Não, é que as bolas sobem depois que ele já passou. Ai, meu Deus. Não consigo acreditar. Vamos lá, GTR. Em quanto tempo que foi isso? A gente tem que saber. Que tempo você acha que foi? Bom, a boa notícia é que a embreagem estava em perfeitas condições. Ele escapou. E tava tudo bem, eu só tava apenas agarrado a isso. E esse cara é rápido. Parecia... Você acha que é nota 10? Não. 10.59. É sério? Isso! Na primeira tentativa! É possível ver a fita adesiva se soltando.